Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais, pelo Canal 22, Larga Brasa na TV. Eu não aguento ficar segurando uma notícia muito importante e para nós uma notícia de alegria. Eu vou dar uma meia notícia. O Canal 22 foi autorizado a melhorar e a ampliar a dimensão da sua abrangência local e regional. E, com relação à transmissão, foi autorizado, claro, com o tempo, a transmitir em HDMI, qualidade total. Ficará num grupo restrito de emissoras de televisão, emissoras essas que poderão ter novas programações, com melhor qualidade e com mais abrangência, repito. Não vou me alongar na história. Vou esperar chegar a autorização de Brasília para poder falar. Mas é importante. Hoje é um dia de muita comemoração no Canal 22. Aguardem. Dentro de uma semana, começaremos a sentir os efeitos desta medida. Começando já a mostrar o tipo de jornalismo que se faz aqui, e é um jornalismo aberto, sem medo. Eu vou tocar num assunto que vai atingir poderosos. É a questão das queimadas de cana. É a questão das queimadas urbanas. Ultimamente estamos tendo queimadas urbanas e queimadas rurais a ponto de deixarem as crianças sofrendo de problemas de pulmões porque não respiram um ar puro. Respiram um ar dos carvõezinhos, enquanto o carvãozão vai para o bolso de muita gente. E eu me pergunto, não havia uma lei aprovada pela Assembleia, ou pelo menos um tipo de entendimento entre as partes, de que a partir deste ano, o ano passado já, não teríamos mais queimadas de cana? Não tivemos isso até hoje e não vamos ter? É só enganação, me engana que eu gosto. Quando os poderosos estão às vésperas de eleições, então mudam-se as regras, mudam-se os entendimentos e os contratos verbais, por escrito e legais. Não é possível. Cadê a CETESB? CETESB, onde está você? Que para pegar um pequenininho é rápido, rasteiro, mas pegar o grandão é difícil. A CETESB tem monitoramento. Monitoramento INPI, por satélite. Sabe aonde tem o fogo, sabe a hora que põe o fogo e sabe a hora e a extensão deste fogo. Os bombeiros estão cansados de atuar. E de nada adianta aqueles que colocam fogo irem à polícia e dizer que puseram fogo. São vítimas. Faz um boletim para salvaguarda. Certo? Salvaguarda os incendiários. Não dá. Não dá. Verifique nos quintais da maioria das casas de Ribeirão Preto. Vocês vão ver quanto carvãozinho. A dona de casa que quer manter a sua casa limpa vai ter que gastar mais água. Vai ser oneroso para a família. Vai pagar mais. Não tem jeito, gente. Quer dizer, o rio corre para o mar, certo? Mas só que nós não podemos nos sacrificar por conta da dissídia, da falta de ação, da falta de providências de quem quer que seja. No caso da queimada urbana, cadê a fiscalização
que fica preocupada em ver a goiaba que está vendendo na Praça Central, mas não vê o incêndio que tem aí e está até monitorado pelos bombeiros. É hora de a fiscalização agir. Quem pôs fogo? Quem levou isso? Quem levou aquilo para lá? Ótimo, é difícil fazer isso. Ou ninguém quer? O dolce far niente. O deixa estar para ver como é que fica. Lo stesso, como diz o italiano. Chega, gente. Basta. Chega. Ribeirão não pode ficar à mercê. Vão para os postos de saúde e verifiquem as crianças respirando com aparelhos e com remédios. Certa feita, nós constatamos essa situação quando o próprio secretário do Meio Ambiente hoje era o diretor-geral da CETESB. Ele tomou uma medida junto com o secretário de Meio Ambiente imediatamente e cancelou e disse que quando estivéssemos próximos àquela umidade relativa do ar que se aproxima da do deserto, de 17%, 18%, então era proibido colocar fogo na cana. E naquele tempo tinha lei, que hoje não tem mais, que autoriza isso. Então, o que acontece? Anteontem, estávamos com 19 graus ou 19% de umidade relativa do ar. Quem aguenta? Quem chega a 19, daqui a pouco está nos 16, 17, que é umidade relativa do ar, do deserto. Chega, gente. CETESB, fiscalização geral, acorda, deixa que correr atrás de goiaba na Praça 15. Daqui a pouco eu volto, já já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Eu vou dar um recadinho para os políticos. Daqui a pouco o Luiz Rufino vai estar aqui. A outra vez que ele esteve aqui, deu um borogodó que eu vou lhe contar. Foi um tal de chama na Câmara, não chama na Câmara, não sei o que. Daqui a pouco ele vai estar aqui. Se apimente quem tiver que se apimentar. Eu vou falar agora, antes da política, e antes de, inclusive, um grande bailarino que está trazendo um espetáculo. Olha, mas em condições excepcionais para entidades filantrópicas, para ajudá-las. Um homem que se apresentou com o seu grupo na Alemanha, em vários países do mundo, vai estar aqui daqui a pouco. Vocês vão ver só. Daqui a pouco.
Vou falar com Luzia Tomasso. Boa tarde, Luzia. Boa tarde. Luzia, você está cuidando de uma campanha muito importante, da amamentação infantil, é isso? Parece que as mães hoje estão deixando de lá, não, vou manter meu peito aqui durinho, fora isso, eu não vou amamentar, é verdade? Olha, Ou está havendo uma conscientização maior? Eu vejo como as mulheres se conscientizando, né, da importância da amamentação, né? E depois tem Porque- plástico também, revagem, etc. Mas é que as mamas, elas não caem por causa da amamentação, Morandini. É porque A lei da gravidade. Pela lei da gravidade. É pelo fato de estarmos vivos, né? Estamos vivas, né? Então, o fato de engordar, emagrecer, o fato de O efeito engravidar, sanfona. o efeito sanfona, O fato de engravidar, os tudo hormônios. tudo isso ajuda, né? Mas depois pode acertar, né? Tem muitos meios, né? Facilidades. Claro. Né? Agora, me diga uma coisa. Fala, eu sempre ouvi dizer que a mãe amamentar o filho, além de ser um ato de amor, ela transmite uma série de salvaguardas para a criança. É isso mesmo? Sim. A mulher amamentando, ela não só vai estar oferecendo para o filho o melhor que ela pode. Além do calor humano O e alimento, carinho, né? então, o alimento em qualidade, quantidade exata naquilo que o bebê precisa, né? O calor humano, o aumento do vínculo mãe e filho, né? Aquela situação assim, uma manter ligação, um pouquinho, né? manter assim um pouco mais aquela sensação que a criança tinha dentro do ventre da mãe, né? E agora fora tem aquele contato, escuta o coração da mãe, né? Os barulhos que ela escutava do abdômen, né? E fora a defesa, né? A defesa. A defesa Porque não antes- tem, porque todo leite pode crescer, desenvolver a criança, mas nenhum leite dá para a criança a proteção que o leite materno dá. Inclusive, antigamente, havia vamos dizer assim, uma prática. E era o seguinte, quando a mãe dava à luz, eles tiravam até com um aparelhozinho o colostro, porque achava que aquilo não era bom para a criança. É o que há de melhor, né? Pois é, a gente sente muito isso, que a pessoa, mas é o colostro. Gente, o colostro é o leite da primeira semana. O leite de transição Passa é o da toda a segunda vacina. semana. Passa toda a vacina. E esse colostro, ele tem tudo que a criança precisa naquele momento. O leite da mãe tem aquilo que a criança precisa na idade que ela está. Claro, claro. Criança de 3 dias é o leite de 3 dias. Criança de 10 A natureza e assim é sábia. por diante, né? O colostro, ele é perfeito. Ele faz a criança eliminar aquelas fezes pretinhas, chamada mecônio, né? Ajuda a diminuir a cólica nesses primeiros dias de vida, né? Então, o colostro, ele é muito bom, é maravilhoso, ele é perfeito. E a criança precisa dele para se defender. Inclusive, no hospital, tem se usado de um trabalho feito por uma doutora, de pingar o colostro da mãe na boquinha da criança, para ela já ir se autodefendendo, mesmo Como pequenininha. se for uma vacina. É como se fosse uma vacina, porque a mãe, tudo que ela foi agredida por doenças, situações, vivências, na vida dela, ela passa para o filho através do seu leite. As defesas e as salvaguardas, né? Tudo vai para a criança, né? Agora me explica uma coisa. Hoje em dia, nós tivemos aí momentos em que os bancos de leite
eles possuíam um estoque regulador de leite, que as pessoas que tinham muito leite materno deixavam. Mas parece que agora está diminuindo, é isso? Então, nós tivemos uma situação crítica no final do ano, né? E com a propaganda, a ajuda da mídia, né? Foi dando uma melhorada. Hoje já está um pouco melhor, né? Mas a gente precisa estar sempre lembrando aquela mamãe que amamenta o seu filho, que o leite que sobra, ela pode estar doando para o banco de leite, né? Antigamente Não tinha se as pode- mães pretas, né? As As mães amas, de leite. as amas de leite, as mães de leite, né? Tinha muito mesmo. As Mas mães as se mães preocupam. estão realmente amamentando, estão preocupadas com isso? Ou até um terceiro, não. quarto mês e tal. Olha, já melhorou bastante, que tem um índice que é feito, né? E que as mães estão melhorando a porcentagem de amamentação, né? Por tempo de vida da criança. Então, já melhorou mesmo. A mãe tem se voltado mais para a amamentação. E até quanto tempo há que se fazer a amamentação? A gente orienta o seguinte, que a criança deva ser amamentada exclusivamente, quer dizer, só com o leite da mãe, até o 6º mês de vida. Mas tem uma Porque a coisa. partir daí, a criança precisa de uma complementação alimentar. Ela pode continuar amamentando. Deve, porque se preconiza agora que a mãe amamente até 2 anos 2 ou anos. mais. Enquanto E estiver sem- amamentando, não pega doença. Pois é, gente, mas é uma economia, sabe? Uma economia de saúde, porque a criança é uma criança saudável, ela é diferenciada. Mãe que amamentou um e não amamentou o outro, ela percebe exatamente essa quem diferença. quiser doar leite, onde é que ficam os bancos de leite? Aqui em Ribeirão, nós temos um banco O de HC. leite, que é o Banco de Leite Anália Ribeiro Rec, que é do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. E ele está localizado na Avenida Santa Luzia, 387. Aqui, no centro? É no Hospital São Paulo. Sumaré ali, no atrás do Hospital Hospital São São Paulo, exatamente. Mas a pessoa que quer doar o leite, ela faz a coleta na sua casa, depois liga para nós e nós vamos na casa dela Beleza. para buscar o leite. Ou se ela nós fornecemos o frasco esterilizado, gorro, máscara, a cartilha, o folder que orienta como deve ser feito, os cuidados. Qual o telefone, né? Luzia? É 3610-8686. 3610-8686. Isso. E há que se fazer sempre essa campanha para as mães adotarem seus filhos na amamentação. E a gente sente o prazer das mães de ver que podem ajudar outras crianças, né? E a gente depois faz toda uma... diferente aquele que é criado no leite em pó, no leite de vaca e o do leite da mãe. Há uma diferença. Sim, sem dúvida. Todo leite, como eu disse, ele Mas desenvolve, leite de faz vaca foi feito crescer. a bezerro. Então, mas a gente chama de leite artificial, né? Agora, o leite da mãe, O leite não. da mãe tem o que o bebê precisa. E não é desmerecer o leite quando a mãe está amamentando um filho de 2 anos. Não, Ele que- tem, olha, ele fornece 90% de vitamina C da que a criança precisa em 3 mamadas que ele faça. Tá aí, Entendeu? Que ele tome meio litro do leite da mãe. acabou. Pronto, ele já tem aquilo. Ele tem de vitamina A 30%. Perfeito. Né? Luzia, Tomaso,
Conte sempre com a gente aqui, porque isso é uma campanha importantíssima. Isso, todo ano eu tenho a campanha, a Semana Mundial de Amamentação. Vai de 1 a 7 de agosto. De agosto, né? Isso. Então já foi. Já foi. Mas estamos dentro do mês. Ah, sim. Continuamos, né? Estamos aí. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar, da gente poder pedir o leitinho. Né? Prazer, viu? Muito prazer. 3610 8686. é o telefone para você doar leite. Claro, Isso. a mãe que estiver amamentando. Muito obrigado a você. Obrigada. Daqui a pouco eu vou entrevistar o artista, o Anselmo. Está com o Jarney aí. O Jarney, daqui a pouco, depois do intervalo. Depois tem o Luiz Rufino, hein? Sai de baixo, classe política. Vem coisa brava por aí, depois do intervalo. Já, já. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O Anselmo Zola é família de Ribeirão Preto. Estava até conversando com o irmão dele agora mesmo. E ele foi para o exterior, fez cursos de dança, apresentou-se nas mais variadas e categorizadas cidades e países. Boa tarde, Anselmo Zola. Boa tarde, obrigado por me receber. Eu quero chamar a atenção, porque poucas vezes nós temos oportunidade de participar de um espetáculo de dimensões internacionais e a preços pequenos e mais, objetivando a ajudar entidades benemerentes. E no dia 25 deste mês, ele está trazendo a sua equipe, a sua companhia, certo? No espetáculo, no projeto Turnê de Repertório, um certo canto brasileiro com músicas populares brasileiras. É isso, Anselmo? Certo, exatamente. É um trabalho muito feliz, porque depois de muito trabalho, muita pesquisa, poder falar do Brasil, da parte legal que o Brasil tem, que é a parte cultural, que é a música, porque o Brasil é um país que canta. Então, sempre que... A despeito de estar triste ou não, né? Exato. E ele continua cantando. O Preto, quando veio para cá, quando ele era escravo, ele tinha o banzo e ele cantava suas canções da África para recordar da sua terra e para que imantasse aos seus iguais para que se permanecessem unidos. E o povo manteve essa tradição. Nós temos realmente, tem duas grandes características do povo brasileiro. Uma é a canção
e outra é o movimento. Sim. Então, todo mundo fala, todos os diretores de dança, com quem eu trabalhei, sempre falaram que o brasileiro, ele dá um passo a mais, porque ele se movimenta diferente. Nós temos um swing natural. É. Uma coisa nossa. É fruto desse cadinho cultural. Dessa grande mistura, né, que é da miscigenação. Que é a cultura brasileira. Voltando ao espetáculo, foi um espetáculo muito feliz porque... Nós temos aí, agora mesmo nós levamos no holofote, e eu pedi que ele ficasse aqui, porque eu achei muito importante. Alguém de Ribeirão Preto, que nos representa lá fora, vai trazer esse espetáculo aqui, com direcionamento para entidades filantrópicas, e nós queremos, né, dar o apoio ao Anselmo Zola, que é um artista local e que traz o espetáculo para a sua terra. Realmente demorou para eu voltar a Ribeirão com a companhia. Eu vim, acho que a última vez deve-se fazer uns, acho que 8 anos, talvez, porque eu trabalho nessa companhia há 15 anos. Então, é um prazer estar aqui por duas, porque eu sou filho da terra, a minha formação, grande parte da minha formação em dança foi feita em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, com grande excelência, eu tenho que dizer, porque todos os professores que me abraçaram aqui são de extrema qualidade, com muito respeito, muito profissionalismo, e até hoje eu tenho parceiros comigo de Ribeirão Preto que dançam comigo. Porque... Aliás, você tem bailarinos e bailarinas de uma capacidade incrível. Inclusive, tem uma com uma experiência muito grande. Eu falava aí de uma com bastante idade para bailarino e que dá aula quando ela se apresenta em Manta, como eu disse agora mesmo. Né? Esse clichê de dizer que o bailarino tem um perfil não existe mais. A dança, ela pode sim ser dita em qualquer momento, em qualquer idade que você tem. A Ana Botafogo não dança até hoje? Dança. E dirige agora a companhia do Municipal do Rio de Janeiro lindamente. É uma grande mulher da dança. Eu acho que todas as bailarinas que eu conheço, ela é uma das únicas que conseguiram se tornar populares. O Brasil inteiro sabe quem é Ana Botafogo. Do sul ao norte, onde você for, todo mundo sabe quem é ela. Ela conseguiu quebrar o muro e entrou na casa de todo mundo. É uma mulher fantástica. Porque antes ficava muito o nicho. Era direcionado. Agora, com esse projeto que a gente está realizando, essa é uma das intenções, tentar levar a dança a todos. Os ingressos são baratos porque... Vai ser no Teatro Pedro II, né? Exato, que é uma grande casa do Brasil, né? Claro. Aliás, está entre os 5 teatros mais bonitos. O terceiro? Não, está entre os 5. Não sei se é o terceiro. Não, isso é a Mariana que falou aqui. Não sei, mas é entre os 5. Meu filho, está entre os 5 do Brasil. É lindo. É muita coisa, né? A Tomi Otaki fez aquele trabalho lindo no teto. Agora, você se apresentou na Alemanha, onde mais? Olha, na minha trajetória, já fui para a Alemanha, já fui para a França, já fui para a Itália, já fui para Portugal, já fui para os Estados Unidos, já fui para o Canadá. Com essa companhia, eu já fiz França, já fiz Itália, já fiz Portugal e já fiz Alemanha, já fiz o Brasil inteiro. E o povo tem ido ver arte? Olha, eu diria que muito mais agora do que antes. Por quê? Porque nós precisamos de mais poesia para viver agora. Claro, para aguentar o baque, né? Para estar sobrevivendo. É verdade. Então vão sim, o que a televisão, ela oferece a imagem mais rápida. Mas o teatro traz a cultura, então... Porque a gente vê aí, hoje, a meninada está atrás de lepo-lepo, leco-crepo, cré-com-cré, não sei o quê. Quer dizer, desmistifica essa questão cultural. Agora, aqueles que vão sedimentando a cultura, vão estudando um pouco, vão tendo oportunidade de ver espetáculos culturais, estes não deixam de ver. Não. E também nós temos antigamente era mais separatista. Agora não é mais. As coisas são acessíveis. Sim. Vocês estão oferecendo aqui um espetáculo de primeira, a nível internacional, dia 25, sexta-feira, 21 horas, a preços populares. E mais, preços populares, que uma boa parcela será destinada para entidades filantrópicas que estão precisando. Esse foi o
o acordo que eu fiz com a Lei de Incentivo Estadual, Sim. que eu ia rodar o espetáculo, né? o PROAC, eu ia rodar várias cidades do interior de São Paulo, com a intenção de realmente popularizar, no bom sentido, o espetáculo. O que é popularizar? Não é só falar de um tema popular, como é a canção brasileira, mas levar um espetáculo que também se torne viável. Só um minutinho, as então nós pessoas temos verem. aí um trecho. Então vamos lá, aí a gente vai falando. Aí é legal isso, porque esse espetáculo tem um gancho muito, muito rápido, porque as pessoas se identificam Direi, com não as sei. músicas. Olha. De Esse é o fato, soneto da pátria de Vinícius não de Moraes. sei como, Com a Maria porquê Bethânia falando. e quando a minha pátria. Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal, a água que elaboram e liquefazem a minha mágoa em longas lágrimas amargas. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Anselmo Zola, que maravilha, hein? Ah, que bom, Vamos obrigado. ter Cartola. Cartola. Vinícius de Moraes, com a Maria Bethânia. Maria Bethânia, Chico Buarque, Chico Buarque, o que é isso, gente? Jamelão. Serão algumas entidades, a Arlene está me falando aqui, são 3 entidades, e já estão os ingressos no Teatro Pedro II. Exatamente. É isso? Isso. E os da terceira idade, os idosos, estudantes e bailarinos, meio ingresso. É isso? Exatamente. Olha, o Anselmo, vai ser dia 25. Espero que na véspera você volte. Eu volto na quinta-feira, eu estou em Ribeirão, Então vamos falar. Tá bom? com o maior prazer. Vamos falar porque essa empresa sua, Estúdio 3, Companhia de Dança, você viu ali que coisa bonita. É difícil você ter oportunidade de um ingresso compatível com a sua renda hoje, você poder assistir. Se você ver, quanto custa o cinema aqui? Não sei. Deve ser isso também, não é? Então, Então, eu estou mais barato que o cinema. Tá mais barato que o cinema. E estou ao vivo, hein? ao vivo e a cores. Exatamente. Olha, Zola, parabéns. Imagina, obrigado. Muito obrigado a você. Obrigado você pelo espaço, Não, e vem, pela olha, conversa, isso, por tudo. Isso não é eu oferecer para você, é você que está oferecendo para Não, nós estamos dividindo. É tão bom dividir, não é? É claro. Obrigado a você. Obrigado você. Bom, daqui a pouco, o Luiz Rufino. Atenção, polícia, Luiz Rufino, vem aí. Tará, lararará. Foi no intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia.
Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Luiz Rufino é professor de filosofia, sociologia, está aí pelas faculdades da vida, rodando a região e entrando em sala de aula, né, Rufino? Boa tarde. Boa tarde, Morandini. É sempre um prazer estar aqui com você. Ô, Luiz, num país onde a ética fica no quinto subpavimento da circunscriflaugia hermenêutica, lá no fundão do lixo, né, como é que é ensinar ética para os alunos? Olha, Mourão, tem sido um desafio desde 2000, não é recente Não, isso, eu não. sei. E o que mais me surpreende, se a gente for pensar na saúde da democracia, saúde da democracia seria a alternância entre esquerda e direita. Sim. O Brasil adoeceu nos últimos anos. Ó, tanto esquerda quanto direita fizeram um imbróglio que ninguém sabe o que é esquerda e direita. Exato, aqui é o samba do crioulo doido, infelizmente, né? Mas o fenômeno que vem ocorrendo em sala de aula, ao contrapelo... Não há um questionamento? Né? Há um questionamento, as pessoas acham que os jovens estão... Eu vi você comentando sobre os jovens aqui, as pessoas acham que os jovens estão ataráxicos, né? Distante de qualquer coisa. Não. Há um movimento novo entre jovens... Pelo que eu sinto, vê se é isso. Diga. Eles não dizem, só que decodificam a situação e têm atitudes contrárias sem estardalhaço. Exatamente. E a partir de 2001, com o surgimento da blogosfera, eles têm referências que destruíram os antigos jornais, as antigas referências. Então eles buscam referências próximas e com linguagem muito apropriada a eles. Há um surgimento... Há um código entre eles. Há um código entre eles. Há um surgimento do liberalismo entre esses jovens, coisa rara na política brasileira, tá? Eles ainda não têm um norte, porque é nesse sentido que os políticos estão... É por isso que aparece aí cruz suástica, porque eles estão meio assim, procurando alguma coisa. Então, há os truculentos, mas há os intelectuais. Claro. E há também o surgimento... Que é a procura. De um conservadorismo, o Mourão. Uma tendência. É, uma tendência, mas jovens e inteligentes, porque eles vão contra a maior parte dos professores, porque hoje a universidade ou o ensino médio ele está hegemonicamente de esquerda. Então, para enfrentar essa hegemonia, eles buscam na blogosfera um caminho político alternativo. E aí fazem a contestação. Fazem a contestação. Só que a classe política não entendeu isso. A classe política parece náufrago, está boiando, não sabe para onde ir. A classe política que tinha uma identidade centro-esquerda no Brasil, mesmo o PSDB... Era o maniqueísmo, aqui né? no Brasil, PSDB, esse é bom, esse é ruim. Aqui no Brasil, o PSDB é tratado como direita, o PSDB nunca foi direita, Partido Social Democrata. Ele saiu, inclusive, quando foi para esse lado, com as retas intenções do Franco Montoro, sim, né? E do Mário Covas, etc. Depois mudou tudo, né? Mudou completamente. E essa classe política não compreendeu quais são as válvulas de escape dessa juventude. Essa juventude clama pelo novo e às vezes opta pela política real. O que é política real? Você vê muito jovem falando que vai votar em Bolsonaro hoje. Por que eu estou dizendo política real? É o que nós temos para hoje, que fala a nossa linguagem. Não é a linguagem ideal. Não mas é aquilo que se tem. Nós estamos fazendo análise fria. A minha intenção é exatamente fazer análise fria. Não à toa, agora em outubro, eu vou estar dando um curso de extensão
na FAAP, né, sobre novas perspectivas Que do é marketing para o político. pessoal mais adulto já. Para o pessoal que, Estabilizado. há uma falência total do marketing político. O marketing político é de uma superficialidade. Hoje a tentativa é só se salvar. É. Não é para fazer um... Perfeito. É só se salvar, exatamente. E o político que está pensando desse jeito, ele está com a carreira dele com os dias contados. Porque ele não está entendendo da onde vem esse novo clamor. Né? Que esse ele não decodificou. E esse jovem vem embasado. É a ilusão que esse jovem não está estudando, ele está lendo sim, mas ele lê o que interessa a ele. Então ele está cansado daquelas fórmulas tradicionais, e da sala de aula tradicional das e das promessas. Nenhum desses políticos hoje em voga tem legitimidade para eles. Né? Então quem entender esse movimento vai entender como é que vai ser a política daqui nos próximos 20 anos. Cometem erros assustadores, o MBL cometeu, o Movimento Brasil Livre cometeu um erro assustador que foi entregar na mão de Raposa Velha, foi entregar na mão do PMDB, a gente sabe muito bem, né? E o PMDB, obviamente, salvou sua própria pele, entregaram a Dilma e salvaram a sua própria pele, estão lá tentando se salvar até o último instante, mas esse jovem é desconfiado. Aqueles que não querem assim, o sucesso fugaz, como por exemplo o Kim Katakokinho lá, o japonesinho da Folha, né? Eles estão... É o momento de se formar. O erro que o jovem está cometendo hoje na política é de querer fazer as mudanças exatamente. É o momento de se formar, para depois você conseguir... Você forma uma classe intelectual, para depois você conseguir formar... Você não pode bater no cabeça. Uma classe política. Senão você vai bater cabeça e vai ser, inclusive, cooptado, Exato. ou pelo menos driblado pelo pessoal que está lá. Nós sabemos como funciona a classe política, que quanto essas raposas sabem manipular esses anseios populares muito bem, em prol de si próprios. Aqui em Ribeirão já tem muito disso. Em prol de si próprios, né? Aqui em Ribeirão já tem muito disso. Mas, Mourão, e dentro disso tudo, esse jovem consegue ver, por exemplo, a má formação dos nossos políticos, né? Você pega hoje em dia, nenhum deles tem, na verdade, eles vestem um vestido ideológico, superficial. Né? Mas nenhum deles tem... vestido de vestal. De vestal. De pureza. De pureza. E aí e não tem nada disso. Eu já desconfio de cara quando algum político quer se vender a partir de eu sou ético, eu sou o caminho. Eu acho perigosíssimo isso. E esse jovem está desconfiado disso. Ele está de olho... Porque ele está procurando um caminho para ele. Em quem confiar? E a gente tem que Vai confiar no Temer? Vai confiar no Lula? De forma alguma. Vai confiar em quem, pô? Não. Nós estamos cansados, e esses jovens estão cansados dessa aliança que o PT fez com o PMDB. E com o PSDB também. Chegar ao poder, e com o PSDB também. Porque, em nome da governabilidade, muita coisa se engoliu. E é isso que os analistas não entendem quando ele tenta buscar alguém de fora desse ciclo vicioso que nós encontramos dentro da política. E é o dinheiro das Odebrecht, da OAS, etc. Tal, esse dinheiro calou a consciência da grande maioria, até dos idealistas. Ou seja, o que nós temos de nova república faliu. Faliu. E esse jovem sabe que isso faliu, Morandini. Não adianta mais essa democracia de coalizão, que a gente chama desse conluio. E o PSDB também, que poderia ser a salvação, cometeu cada erro grotesco. Sempre dividiu, ficou de um lado, ficou do outro, ficou em cima do muro. Sempre ficou em cima do muro. O Tucanato sempre ficou em cima do muro. E o DEM também. É aí que é o oportunismo. Eu falo assim, política se faz ou com esquerda ou com direita. Não existe outro conceito. Quem é do meio é oportunista. Quem fica em cima do muro é oportunista. Para onde a banda toca, ele vai exatamente para onde a banda toca. E esse jovem está cansado. Ele está querendo alguém que se posicione. E que se posicione contra esse Mas desde que se posicione dentro de uma forma que venha surtir resultado. Porque não adianta ficar fazendo pirotecnia também. Não. E essa representatividade que se tem hoje acabou. É preciso buscar uma nova. É preciso buscar uma nova proximidade com o político. Agora você tem um meio de pesquisa muito grande que são os jovens. Sim. Né? 14 a 18 anos, de 18 Quantos a 25. você tem mais ou menos? Qual é o universo? O universo que eu lido são mais de 600 jovens diariamente. E depois você lida aí, eu lido mais com uma classe, vamos lá, que está buscando de 25 a 35 anos, que estão em sala de aula na extensão, porque eu estou tanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental, assim como na pós-graduação. E o ensino fundamental? Você sente alguma coisa que vem de casa e que a criança deixa escapar? Olha, eu tenho jovens, eu estou na cidade de Pitangueiras, eu sou coordenador
do Cecília Meirelles lá. Eu tenho jovens ali de, vamos colocar, 12, 13 anos, interessadíssimos em literatura, em Edgar Allan Poe, por exemplo. É um menino que lê isso, que não tá, que o MEC não exige, o MEC está fora do mundo, né? Um menino que buscou alternativamente o negócio. Então a contestação dele já é outra. Mas tem uma outra coisa. Ele sabe que se ele ler, ele vai escrever melhor. Ele sabe que se ele ler, vai escrever. Ele nem está interessado nessa eficiência. Mas tem um exame. Ele está interessado em questionar uma sociedade que para ele não tem sentido nenhum. A questão Começa é o questionamento em casa, né? Começa o questionamento, não tem sentido nenhum. Então, assim, ele sofre e não vê sentido no sofrimento dele enquanto jovem. Que ele é trancafiado lá 6 horas, com 6 professores, me perdoem os professores, na sua maioria, frustrados, pressionando esse moleque. E onde ele vai encontrar? Hoje as redes sociais dão um respaldo para ele, que vão falar a linguagem dele e que vão, de fato, dar sentido às angústias que ele tem e que a velha escola não consegue. Hoje nós temos uma sala de aula que é da Revolução Francesa, é iluminista, um professor que sabe tudo e um aluno que não sabe absolutamente nada. Esse aluno consegue... Aluno vem de luz, né? Exatamente. E esse aluno consegue contestar... Vai buscar a luz. Você tem inúmeras tutorias hoje nas redes sociais. A revolução digital é, de fato... a grande revolução dos últimos 20 anos, e as pessoas não perceberam isso. Isso colocou em xeque todas as instituições tradicionais, e entre elas a política. Toda a televisão, todo o rádio, tudo mais, foi para trás. E entre elas a educação tradicional e a política tradicional. E o jovem capta daí. Capta e fala com essa linguagem com a maior facilidade do mundo, Morandini. Bom, já nasce sabendo. Né? Já nasce sabendo. Então, é nesse... Já nasce chipado. O maior movimento que ocorreu nos últimos tempos foi o surgimento da blogosfera e dentro da blogosfera o movimento dessas tutorias que os jovens buscam. Por exemplo, há um rapaz chamado Nando Moura, que é um aluno de um pensador chamado Olavo de Carvalho. A quantidade de jovens que segue esse rapaz é assustadora. E ele contesta, enquanto você tem professores correndo atrás de Mário Sérgio Cortella, de Clóvis de Barros, de Leandro Carnal, eles estão buscando outras coisas que questionam esses pensadores. Olha só como que está esse jovem. Então, o próprio professor não está preparado para lidar com esse jovem e com os anseios desse próprio jovem, achando que esse jovem está num estado de ataraxia, ele está ali paralisado e sem ação nenhuma. Ilusão. Você vai ver esses jovens estão começando a ler Mises, estão lendo Hayek, escola austríaca, nunca teve isso na Universidade Brasileira, nunca. Você pega, por exemplo, hoje você tem um movimento dentro da USP chamado USP Livre, tá? Ou seja, se existe um movimento que está me chamando a atenção, é um movimento, mesmo com seus próprios erros, dos jovens na política, que são liberais e que são conservadores. Há um grau de intelectualidade neles assustador. Eu tenho meninos, acima da média. E tem meninos ali que leem, meninos 25, que leem latim, que leem grego, tá? Não é a maioria, mas eu consigo ter um diálogo com esses jovens que já leram tudo que eu li e muito mais, né? E eu fico impressionado com o que está surgindo. Professor que não está atento e político que não está atento a essa juventude... O político já foi. Tá como se não tiver uma nova fornada... Está como um náufrago, está boiando e não sabe para onde vai, mano. E eu duro que retrogradamente. Eles estão partindo para reação ao excesso de esquerdização. Reação ao excesso da esquerdização. E assim, continua a dizer, e cada vez vai surgindo mais produto de marketing. Há candidatos aí à presidência para o ano que vem que são só fruto de marketing. Então, assim, se político está mal visto, ele vem e se coloca como gestor. Cuidado com isso, porque isso é só fruto do marketing. É preciso mergulhar nos conceitos da ciência política. Isso é uma provocação a esses políticos que só vestiram o vestido, só tem o discurso, mas no fundo, eles não dominam o conceito depois vai ser tudo nenhum. Igual. Pergunta para qualquer... Recentemente, a gente pode falar os nomes aqui, no Roda Viva, um dos jornalistas perguntou ao Dória o que era esquerda e o que era direita. O Dória saiu correndo. Essa mão e essa mão. O Dória não essa sabe mão e essa mão. Ele é um dos frutos do marketing. Superficial. Destro, sinistro. Sinistro. Direita e esquerda. É isso.
Inclusive, lamentavelmente. Assim como também é uma juventude manipulada, massa de manobra, que só repete, né? E outras coisas. E outras que partem para agressão, para destruição. Exato. Por niilismo. Pra tudo. A própria esquerda emburreceu no Brasil. Você pegava Eu estou perguntando para você porque você vive isso. A esquerda da década de 50 no Brasil, década de 60, poxa vida, transformou a cultura nacional. Exato. Paulo Freire. Você tinha... eu não sou muito fã do Paulo Freire, vou ser muito franco. Mas não estou dizendo... Pelo menos ele mudou. Você tem Raimundo Faoro, por exemplo. Mas tem outra coisa. E a própria igreja começou a se modificar e ter aquela teoria da libertação, etc. A teologia da libertação vem dos movimentos de esquerda da década de 60, né, Mourão? Agora você tem o questionamento deles, né? Bom, por exemplo, eu tenho jovens que foram para a tradição católica. A Fraternidade São Pio, né, por exemplo, são jovens que vão assistir missa em latim. Dominam latim e não conseguem ver, por exemplo, e hoje não há aula de latim. Nessa evangelização da Igreja Católica, ou seja, nessa mudança. Essa mudança que pensa mais em quantidade do que qualidade, né? Esse jovem conservador, ele está frequentando, então, a tradição, ou seja... E ele tem acesso, inclusive, a determinados textos que antes ficavam só nas bibliotecas das igrejas e fechadas a trocentas chaves. Hoje eu vejo o jovem questionando o Concílio Vaticano II, com 22 anos. Na minha época, não tinha um intelectual que conseguia discutir o negócio Nem desse. sabia o que era isso. Então, não subestime... A renovaram? Exatamente. Não subestime a juventude de hoje. A juventude de hoje, ela tem anseios e a atual sociedade não dá conta de responder esses anseios. O Luiz Rufino é professor de Sociologia e Filosofia nos tempos atuais. Filosofia quer dizer ética. Ética é o que nós precisamos, né? É o que nós precisamos. E ensinar isso em sala de aula é ensinar a razão prática. Porque o menino sabe que ele não vai ter cartilhas e não vai ter normas a serem seguidas. Ele vai ter que tomar as suas decisões sozinho, dali para frente. Essa é a tarefa mais difícil que qualquer professor hoje tem em sala de aula, Mourão. Luiz Rufino, muito obrigado. Eu que agradeço. Outro dia eu quero falar da política local. Vamos. Quando você voltar, eu quero falar. Você está viajando por aí tudo. Quando você voltar, vamos falar da política local. Vamos, tem muita coisa. Tem cada uma aqui de cabo de esquadra. Sim. Só para dar uma cutucada, Transerp, pelo amor de Deus, coloca uma placa para avisar a altura das estações já populares. Lá vai Praça acontecer um acidente grave. Por favor, vocês são corresponsáveis. Se a administração anterior tem responsabilidade, a atual também é corresponsável. Obrigado, Luiz Rufino. Obrigado, Mourão. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã. Larga a brasa. Nas próximas semanas, novidades.